Olá, sétimo ano. Bem, chegamos ao nosso quarto bimestre e essa é a nossa primeira videoaula do nosso novo bimestre. Nessa videoaula, nós vamos trabalhar dois capítulos. Por quê? O primeiro capítulo, que é o capítulo 15, ele é um capítulo pequeno, ele é um capítulo de introdução. Já o capítulo 16 já vai estar relacionado à questão da continuidade do capítulo 15. Por quê? Nós vimos lá no terceiro bimestre, já lá no final, nós vimos a questão do reino vegetal, né? Nós vimos a biodiversidade vegetal. E agora, nessa videoaula e no nosso quarto bimestre, nós vamos ver a biodiversidade do reino dos animais. Então, no capítulo 15, nós vamos ter uma introdução geral do reino dos animais e no capítulo 16, nós vamos falar especificamente de cada grupo de animais que estão dentro dessa biodiversidade do reino animalia. Então, como introdução geral, todos os animais, eles são indivíduos que são pluricelulares ou também multicelulares, são seres eucariontes, são chamados também de heterotróficos porque eles são incapazes de produzir seu próprio alimento, não apresentam parede celular, ou seja, as células que compõem esses indivíduos, eles só têm nas suas células a presença da membrana. Porém, as células desses indivíduos são um pouco mais complexas devido à questão das estruturas que estão presentes nessa célula desses animais. A capacidade de locomoção, que é específica desses indivíduos do grupo animal, só que nem quase todos se locomovem. A maioria possui um sistema nervoso ligado a um sistema nervoso com o cérebro, a medula espinhal, né? A questão da coluna vertebral, que vai ser uma característica específica dos grupos dos animais, ou seja, de um grupo específico, né? E a questão da reprodução dele, que a maioria geralmente se reproduz de forma sexuada. Então, como é que está dividido o nosso reino animal? Ele está dividido em reino, filo, classe, ordem, família, gêneros e espécies. E aí, a partir daqui, nós vamos estudar os filos e algumas classes desses animais que estão dentro desse reino. E eles vão estar apresentados de acordo com a sua ordem evolutiva, ou seja, dos seres mais simples para aqueles seres que são mais complexos. E uma área da biologia que estuda essa relação dessa biodiversidade dos animais se chama a ecologia. A ecologia, ela vai estudar os seres vivos e as relações dele entre si e o meio onde eles vivem. Então, o nosso reino animal, ele vai estar dividido aí, né? E de acordo com dois aspectos aí. A questão da presença e da ausência da coluna vertebral. Quem não tem a coluna vertebral é chamado de invertebrados. Quem são esses organismos que fazem parte desse grupo dos invertebrados? Vamos estar ali falando do filo dos poríferos, do filo dos quinidários, do filo dos plateumitos, do nemateuminto, dos filos dos anelídeos, que são considerados vermes, filo dos artrópodos, os filos dos moluscos, o filo dos equinodermos. Todos esses indivíduos que nós acabamos de falar, eles são invertebrados, porque eles não possuem a coluna vertebral. E no reino animal, nós vamos ter o grupo dos vertebrados. Esses que são os organismos que têm a coluna vertebral. E quem faz parte desse grupo são os peixes, os anfíbios, répteis, aves e os mamíferos, aonde vai ser a classe aonde vai estar incluído o ser humano.
Então, dentro das características gerais que nós vamos falar do reino animal, vamos falar sobre a simetria, a presença da coluna, como a gente já falou, os tecidos corporais, a segmentação do corpo e a questão da evolução também, que a gente já citou um pouquinho. Então, nós vamos começar a falar sobre a simetria. O que é a simetria? A simetria é a distribuição equitativa das partes do corpo de um animal em relação ao seu eixo imaginário, né? Nós vamos ter aí a simetria bilateral, a radial e a assimétrica. Nos organismos do grupo animal que são assimétricos, esses organismos, eles vão ter, o corpo dele não vai possuir assimetria, ou seja, não vai ter uma simetria bem definida, como é o caso das esponjas do mar. Porque se você cortar, for tentar fazer o corte nela, né, cortar ela, por exemplo, partir ao meio, tentar partir ela em partes iguais, você não vai conseguir, porque ele não tem uma simetria bem definida, por isso são chamados de assimétricos. Já a simetria radial é quando esses indivíduos, eles têm o eixo imaginário que vão obedecer os raios que vão sair de um centro de uma circunferência imaginária, como no caso da nossa estrela do mar, né? Na nossa estrela do mar, ela vai ter os 5 tentáculos, e lá na região central, que se a gente for colocar o desenho imaginário, a gente vai ver que todas as linhas elas se cruzam num ponto central. Então, por isso que ela é chamada, esses organismos têm simetria radial. Aí a simetria bilateral é quando o corpo do organismo é dividido em duas partes iguais, como o ser humano, como a nossa joaninha na imagem. Então, quando você consegue dividir o corpo de um indivíduo em duas partes iguais, então ele vai possuir a simetria bilateral. E aí nós falamos sobre a questão das estruturas, né? Que nós falamos dos organismos vertebrados e invertebrados. E a questão também outra característica também específica dos reinos animais, que é a questão da segmentação do corpo, também chamado de metameria. A metameria, ela vai ser a repetição das partes do corpo ao longo da sua extensão. Nós temos aí o exemplo da minhoca. Vocês observem que tem esses anéis, esses risquinhos aí, são esses anéisinhos que vão compor todo o corpo aí da minhoca, é chamado de metâmeros. Então, todos esses segmentos que são iguais no corpo de um indivíduo, que é formado aí por essa repetição ao longo do corpo como forma de anéis, são chamados de metâmeros. E esses metâmeros não é só encontrado nos organismos como na minhoca, que são os anelídeos. Nós vamos achar nos artrópodes, que são a maioria dos insetos. Nós vamos também achar nos cordatos, que são os organismos como os mamíferos, né? Peixes e outros indivíduos. Temos também a questão do segmento do corpo. Nós vamos ter aí, quando nós falamos da questão da evolução, diz que o ancestral comum do qual todos os animais surgiram, ele tenha sido um protozoário. Ele é um organismo unicelular, e aí ele formou colônias. Ao formar essa colônia, ela se formou em um único indivíduo, um multicelular, né? E aí esse indivíduo multicelular, ele acabou se dividindo em 2 grupos. Esses 2 grupos é chamado de parazoários e eumetazoários. Os organismos parazoários são aqueles que não formam tecidos verdadeiros. Quem são esses animais que não formam tecidos verdadeiros? Por exemplo, os poríferos, as esponjas. Ele não tem um tecido no corpo, por exemplo, como
nós, seres humanos, nós temos aqui o nosso tecido que reveste os músculos, os nervos, os ossos, as veias, os tendões, que são a nossa pele. Então, os parazoários são os indivíduos ou organismos que não formam tecido verdadeiro. Os eumetazoários são aqueles que possuem, que formam tecido verdadeiros, né? Então, no caso, ele daí vai estar incluído todos os animais, por exemplo, todos os animais que têm o corpo revestido da pele, de uma carapaça, né, de escamas. Então, esses organismos, eles são chamados de eumetazoários, de acordo com as estruturas do corpo. Aí, quando nós relatamos a questão do aspecto ecológico da biodiversidade que está ameaçada, a pergunta é o seguinte: será que nós teremos tempo para conhecer todas as espécies de seres vivos que habitam na Terra? Porque nós vamos ter milhões de espécies, né, de insetos, milhões de espécies de mamíferos, milhões de espécies de aves, milhões de espécies de, é, de verme, todos esses organismos que formam aí o conjunto da nossa biodiversidade. Porém, a gente tem que entender que por mais que a gente tenha esses milhões e milhões de espécies, ainda há espécies que os pesquisadores e cientistas ainda não descobriram, né? A cada ano tem novas e novas espécies aparecendo. Porém, as novas espécies que estão aparecendo, o número delas é muito menor comparado com o número das espécies que estão desaparecendo. E essas espécies que estão desaparecendo, a gente tem que entender que uma espécie ela é a presa e outra espécie é o predador. O predador o número de predadores começa a diminuir, as presas elas começam a aumentar. E aí, aumentando o número de presas, acontece aqueles grandes problemas que são invasões, né, pragas. Por exemplo, muitas vezes as pessoas olham o sapo um organismo feio, com aquela coisa, aquele couro feio. Mas se nós não cuidarmos, evitarmos de eliminar esses sapos, os sapos eles são controladores de várias populações de insetos, como os carapanãs, as moscas, insetos de pragas. E aí, se ocorrer a extinção ou a diminuição desses sapos, que são os predadores desses insetos, essas presas, que são esses insetos que são controlados por eles, elas vão aumentar. E aí vai aumentar essa população, que aí não vai ter quem seja predador e vai ocorrer aí um desequilíbrio. E esses insetos acabam virando pragas, consumindo populações, plantações e etc. Então, dentro da biodiversidade, nós tem que haver esse equilíbrio entre a presa e o predador. E como consequência de tudo isso, o que tem mais ameaçado a nossa biodiversidade são várias ações que o homem tem praticado. A caça indiscriminada, que é matar, que é ir caçar animais sem necessidade e acaba reduzindo o número desses animais dentro da floresta. A destruição do ecossistema, como as indústrias, como os madeireiros, que acabam tirando para benefício econômico essas árvores que servem tanto como morada, como fonte de alimento, como ponto de reprodução, como controle de um ecossistema. Então, tudo isso, pessoal, nós temos que ter consciência que se nós não tivermos um equilíbrio e cuidarmos da nossa biodiversidade, do nosso ambiente, da nossa natureza hoje, nós, os seres humanos, iremos sofrer amanhã. E aí, já que nós falamos de um conceito geral, né? Agora nós vamos falar exclusivamente de 2 filos dentro do reino Animalia.
Nós vamos falar dos poríferos e dos quinidários. Esse assunto dos poríferos e dos quinidários está no capítulo 16 do nosso livro didático. Bem, os poríferos, como vocês estão vendo, todo mundo fala que é o Bob Esponja, mas o Bob Esponja, na verdade, não é uma esponja. O nome vem do latim porus, né? Mais esfera, que significa portador de algo. Então, eles são conhecidos também como os esponjas ou os animais filtradores. Então, animais, aí eles são todos aquáticos, alguns marinhos, outros de água doce, e eles não se locomovem, ou seja, são animais sésseis, eles ficam parados ali em um único lugar. O corpo dessa esponja, né, as esponjas, elas vão ter o seu corpo formado por algum tipo de célula, vai ter essa estrutura cilíndrica, né, oca, que vai estar cheia de poros, que vai ser chamado de porífero, por isso que eles são chamados de poríferos. E essas esponjas lá, nessa parte onde tem essa abertura, né, desse cilindro oco, é chamado de ósculo. Também temos essa cavidade lá, né, essa cavidade oca dentro do cilindro, é chamada de espongiocele ou também de átrio. E aí nós vamos ter nas células das esponjas, elas não são organizadas para formar tecidos, por isso que eles são chamados de parazoários. O corpo das esponjas é formado pelas seguintes células: os pinacócitos, os coanócitos e amebócitos. As esponjas, elas são os únicos animais que não apresentam célula nervosa, ou seja, eles não têm sistema nervoso. O corpo dela é sustentado por essa parede de fios de proteína e também pelas espículas de calcário, que vão dar essa resistência para ela ficar em pé e fixa ali. E essas espículas de calcário é formada por carbonato de cálcio ou por sílica. E aqui nós vemos aí os tipos de célula presentes aí nos poríferos ou nas esponjas. Nós vamos ter o pinacócito, que ela vai ter a função de revestir, né, na parte externa das esponjas. O parócitos, elas vão ser células que vão formar aí os poros, por onde a água entra em direção aí ao átrio, que é a parte oca do cilindro. Aí nós vamos ter aí o escleroblasto, ou também chamado de espículas, né, que são essas células capazes de dar sustentação e forma para a estrutura da esponja. Os amebócitos, que vão ser capazes de dar origem, os amebócitos vão dar origem a outras células, ou seja, os amebócitos vão ser células que vão funcionar como se fossem células reprodutivas, mas também eles vão ter a função de fazer a digestão e distribuir os nutrientes dessa digestão para o organismo da esponja. E o coanócito, que vai ser uma célula diferenciada, porque ela vai ter esse flagelo e ela vai permitir assim o movimento da água dentro do átrio. Porque aí, como a gente vê, os coanócitos estão na parte interna, dentro, né, daquela parte oca da esponja, com os flagelos. Então, é ele que vai, através do flagelo, que vai fazer o movimento da água lá dentro. A água entra pela célula do parócito, e aí os flagelos fazem o movimento no coanócito, fazendo com que essa água saia pelo orifício do ósculo. Aí as atividades vitais nas esponjas, ou seja, elas se alimentam, aí os flagelos fazem o movimento, né, dos flagelos dos coanócitos fazem o movimento, fazendo com que essa corrente de água penetre pelos minúsculos poros que tem no corpo da esponja, e aí ela dirige para dentro do átrio para sair a água pelo ósculo. Como a gente está vendo aí, ó, a água entra pelo parócito, pelo poro, os flagelos fazem o movimento para a corrente dessa água sair pelo ósculo aqui, que é a parte de cima, esse buraco em cima da esponja.
Então, a água também ela vai levar o oxigênio para as células que estão presentes nas esponjas. Quanto à reprodução, ela tem os dois tipos de reprodução, a assexuada e sexuada. A assexuada, ela vai ser por meio do brotamento, né? Onde a esponja ela vai originar um brotinho. Esse brotinho aí ele vai amadurecer, ele vai deslocar, vai grudar, vai soltar da esponja mãe e vai se deslocar e vai se grudar em alguma superfície, e dali ele vai se desenvolver e gerar uma esponja adulta. Aí sobre esse conteúdo dos poríferos, nós vamos dar uma exercitada na nossa memória com a atividade do livro na página 205 e 206. Aí, continuando, nós vamos ter aí a reprodução sexuada nos poríferos. Na reprodução sexuada, ela vai ocorrer por meio da fecundação, aonde vamos ter as células reprodutoras, né? Aqui, nós vamos ter aqui duas esponjas adultas, aonde vamos ter os gametas, espermatozoide e o óvulo. Vai ocorrer aí a fecundação, porque o espermatozoide vai sair da esponja do macho e ir em direção à fêmea através da água, fecundar o óvulo na fêmea, que aí vai formar aí a larva. Essa larva ela vai ser liberada através do ósculo na água, pela corrente ela vai ser levada, aí ela vai cair em alguma superfície, lá ela vai grudar. Aí ela vai grudar lá essa larva e ela vai sofrer o processo de metamorfose, daí ela vai se desenvolver, amadurecer e dar origem a uma outra esponja. Agora nós vamos falar sobre os quinidários. Os quinidários também são organismos aquáticos, como as esponjas, só que eles são animais urticantes, ou seja, eles vão ter toxinas presentes no seu corpo, principalmente nos tentáculos que eles têm. Eles são um pouco mais desenvolvidos que os poríferos. Eles são aquáticos, sendo a sua maioria deles que habitam ambiente marinho. E tem duas formas que são apresentadas nos quinidários, os pólipos e as medusas, que a gente vai ver durante a aula. Os pólipos, eles vão ter o formato de um tubo cheio de tentáculos. Os tentáculos vão estar na parte superior lá do pólipo. Pode viver fixo, como o pólipo na anêmona do mar, ou corais, ou pode ser móveis, como no caso das hidras. Aqui, esse vermelhinho é uma hidra e o outro é o pólipo no coral. As medusas, que são chamadas de água-vivas ou caravelas, tem o corpo em forma de um guarda-chuva. A abertura corresponde à boca na parte inferior, ou seja, na parte de baixo do animal. Tem a vida livre, andam flutuando pela água, como no caso das águas-vivas. E aqui nós temos os exemplos. Aqui de branco, uma água-viva, e aqui do lado, uma caravela. Aqui eu vou mostrando para vocês a diferença entre o pólipo e a medusa, que o pólipo, a boca é na parte superior, né, na parte de cima, fica aberto para a parte de cima, e seus tentáculos para capturar as presas, e já a medusa, a boca é na parte inferior, ou seja, na parte de baixo, também com auxílio dos tentáculos para capturar a presa. As atividades vitais, ou seja, o metabolismo, a reação do corpo dos quinidários, eles vão possuir vários tentáculos cheios de quinoblastos junto à boca, que serve tanto para defesa como para alimentação. Apresenta uma cavidade digestiva um tanto primitiva, ou seja, ela não é completa. A sua digestão é extracelular e intracelular, ou seja, ela corre fora da célula e dentro da célula. Apresentam boca, mas não possuem ânus, e a respiração dela é semelhante à dos poríferos. No caso, eles não possuem sistema circulatório. Os nutrientes eles passam de uma célula para outra. Os filos dos quinidários é o primeiro a apresentar célula nervosa.
Nós vimos que os poríferos eles não apresentavam sistema nervoso. Já os quinidários já vão ser os primeiros organismos a apresentar as primeiras células nervosas. O sistema nervoso primitivo dos quinidários é bem rústico, ou seja, ele vai ter várias, vai ser aí essas, como se fosse uma teia de células espalhada pelo corpo desses indivíduos que vão funcionar como seu sistema nervoso primitivo. A locomoção, nós vamos ter as cambalhotas, que são locomoção feita pelas hidras. As cambalhotas, vocês sabem como é, igual como você está brincando de virar de ponta cabeça. Assim mesmo é a locomoção das hidras. As flutuantes, como as caravelas, a propulsão, que é o caso das medusas, que é quando ela faz aquele impulso com os tentáculos para ela ir dando impulso para nadar, e o deslizamento, como no caso das anêmonas. A reprodução delas, das hidras, ocorre de forma sexuada, onde temos as duas hidras adultas, o macho e a fêmea. O macho libera o espermatozoide na água, que vai em direção à fêmea, que vai ocorrer a fecundação, né, interna, lá no ovário, vai gerar ali o zigoto. Esse zigoto vai ter o amadurecimento, formando uma lombra híbrida, que vai ser liberada e vai se fixar numa superfície. Aí nós vamos ter a reprodução sexuada das medusas, né? Nós temos aí duas medusas adultas. O macho vai liberar o espermatozoide, que vai fecundar o óvulo da fêmea, que vai formar o zigoto. Esse zigoto vai dar origem a uma larva, que vai ser uma larva nadante, que ela por causa dos cílios. Essa larva ela vai se fixar em algum lugar onde vai dar origem ao pólipo. Esse pólipo jovem ele vai se desenvolvendo. Aí vocês observem que esse pólipo ele vai sofrendo uma metamorfose. Essa metamorfose dele vai dando origem a umas estruturas, como se fossem vários, aquelas embalagens da casquinha do brigadeiro de festa, que você encaixa uma dentro da outra. Exatamente assim que vai ocorrendo o desenvolvimento da estrutura do pólipo. Então, ele vai se desenvolver, quanto mais vai amadurecendo esse pólipo, mais ele vai surgindo esses encaixes desses anéis aí, que quando a gente está vendo. E aí, quando esse anel está bem maduro, ele se solta. E quando ele se solta, ele já solta na forma de uma medusa jovem. Que ele vai ser uma medusa que vai ser livre, natante, ou seja, ela vai nadar livremente. E aí, ela vai amadurecer e se tornar uma medusa adulta. Aí lá no nosso livro do assunto sobre quinidários, nós vamos exercitar a memória no nosso livro didático com atividade da página 209. Aí nós vamos ter aqui a reprodução já vimos da hidra, já vimos da medusa, né? Aí agora nós vamos ver a reprodução das ínfas, né? Aí ela vai ocorrer também da mesma forma, né? Ela vai ser ali a fecundação dos gametas, vai ocorrer a diferenciação dessa medusa, vai formar larva, vai se fixar no substrato e vai fazer o desenvolvimento da colônia dos pólipos. Vai aí, nesse tipo de reprodução da medusa, é outro tipo de reprodução sexuada chamada alternância de geração. Esse aqui é outro tipo de medusa, viu, pessoal? A reprodução assexuada, que é também por brotamento, como no caso das hidras, como assim no caso dos poríferos, das esponjas, vai surgir um brotinho na hidra, aí esse brotinho vai se desenvolver, se desprender da mãe e vai se fixar no substrato. E assim termina a nossa aula de hoje e até a próxima, pessoal!